ele é um músico simplesmente extraordinário. É chamado, por exemplo, de um dos maiores talentos do violão, um dos maiores fenômenos da música brasileira de todos os tempos, referência mundial na interpretação da música brasileira. Tem outras coleções também, de prêmios, de parcerias, de turnês no exterior, de festivais. Conquistou tudo isso com os muitos álbuns que lançou ao longo dos 20 anos de carreira. Sim, Yamandu Costa já tem tudo isso de estrada. É que começou muito cedo. Aos 7 anos já tocava violão. O amor ao instrumento aprendeu com a família. O pai era multi-instrumentista e a mãe cantora. Aí deu nisso mesmo, né? Um menino prodígio que se transformou em um homem que reinventa a música ao explorar ao máximo as diversas possibilidades de um violão de 7 cordas. E o Impressões hoje está na batida do violão. Jeito bom de começar o programa. Obrigada pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigado. Dia. Te dizer que é uma alegria receber você, mais do que uma honra, e te contar que essa semana, me preparando para a entrevista, eu tive a oportunidade de ouvir muitas vezes as suas músicas e elas me trouxeram muita alegria. Que bom, fico feliz. Colocando aí um pouco do estado de espírito, né? Música é estado de espírito, né? Eu acho que é muito mal compreendida ainda o que é essa manifestação, né? A música para mim é remédio, é forma de vida. As pessoas ainda entendem de uma maneira bastante superficial, eu acho, né? Essa linguagem. Acho que se a música fizesse parte do dia a dia das pessoas, sem dúvida que os dias teriam mais sentido, teriam mais profundidade. Como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Isso que você está dizendo? Acho que é o entendimento. Primeiro o entendimento, né? E o respeito. Isso se trata basicamente de educação, uma coisa que faz bastante falta ainda no nosso país. Então, quando se tem um pouco mais da compreensão disso, acho que a gente vai melhorar muito como ser humano, né? Você que está todo o tempo tocando, que está convivendo com a música, ela ainda mexe com você? Profundamente. É claro que a rotina da gente não é uma coisa tão fácil, a gente viaja demais, é uma vida sem rotina, né? Você meio que não comanda, né, os caminhos, né? Você vai meio que seguindo assim, instruções e vai fazendo shows, e vai chegando em lugares, em fusos horários diferentes, língua, clima, toda essa adaptação tem que ser feita muito rápida. Por sorte que se tem um momento da música, que é a parte que é a mais prazerosa, é quando você se encontra com essa linguagem e se comunica com as pessoas através dos sons. E essa música que você já tocou em tantos lugares, a gente está aqui, por exemplo, no Clube do Choro, um lugar que é super importante para a música brasileira, para o choro, importante para você também, né? Muito. Qual é a lembrança que esse lugar te traz? O Clube do Choro foi um primeiro palco importante, assim, que eu tive o prazer de visitar fora do estado do Rio Grande do Sul, quando eu ainda era um adolescente. Eu tinha 17 anos e o meu querido amigo baiano, fantástico músico, Armandinho Macedo, me convidou e falou aqui para o Reco, que é o coordenador desse projeto tão bonito, né, o bandolinista Reco do Bandolim, e convenceu então de me convidar para vir, então na época ainda muito jovem. Foi uma experiência incrível que mudou a minha vida de fato. Aqui eu conheci o universo do choro através dessa geração, na época que eram músicos jovens e novos talentos, Hamilton de Holanda, Rogério Caetano. Aqui que eu conheci. Aqui foi a minha entrada né, dentro desse universo do choro, uma linguagem que mudou a minha vida. Que trabalhos lindos, né? Por exemplo, eu ouvi o seu álbum com Hamilton de Holanda, já vi diversos shows que vocês fizeram juntos. Que casamento bonito esse, muito, né? Uma amizade de muito tempo, a mesma geração, de alguma maneira a mesma concepção musical, né? De tentar sim fazer o contemporâneo, mas respeitando as tradições da nossa música, que são tão ricas, né? Tão profundas. Então é uma parceria de bastante tempo já. Aproveitando que você está com o violão aí, você lembra de alguma? Assim, com ele? Lembro, que se chama Samba pro Rafa, em homenagem ao Rafael Rabelo,
que é o nome aqui da escola, né? Do Clube do Choro e tal. Um cara super importante para nossa geração. Posso tocar um trechinho aqui para vocês. Que maravilha. E aí você tocou uma música de um álbum com o Hamilton de Holanda, e aí eu andei lá pesquisando a sua biografia. São 25 álbuns que você lançou, Pois fora eu um não sei monte, mais. assim, com outras Eu parcerias. acho que são mais. Perdeu as contas? São vários. E tem agora também, com essa revolução toda digital que teve, quer dizer, para pessoas inquietas assim como eu, que gostam de produzir muito e está sempre inventando moda, acho que é uma época meio que feita sob medida, né? Porque a gente é tão inquieto e faz tanta coisa e tal, que alguns anos atrás, por conta do mercado, né, pelo cuidado dos lançamentos, a gente não podia fazer tanta coisa. E hoje em dia você consegue, né? Eu tenho, por exemplo, uns 5 ou 6 álbuns prontos, que vão sendo lançados, né, periodicamente assim. E é uma coisa que eu gosto muito de poder estar sempre desenvolvendo coisas diferentes, né? Não, já tem alguns guardados na manga para sair? Hoje agora há pouco eu estava comentando com amigos e acertando um álbum que foi gravado com músicos argentinos há uns 7 anos atrás, mais ou menos, que finalmente vai sair e tal. O primeiro que vai sair dessa leva aí que você tem guardado é o da música argentina? Acho que sim, é o próximo, se chama Cosa de Hermanos, Coisa de Irmãos. E aí? Sou eu, o Luiz Carlos Borges, um acordeonista gaúcho, e dois irmãos argentinos, Rudy e Nini Flores, que são referência dentro da linguagem do chamamé, que é uma música do Nordeste argentino. Então vai ser um álbum que tem muito essa cara da integração, né, do Brasil com a Argentina, essa região do litoral argentino. Você vai do choro ao jazz, ao chamamé, ao milonga, passando por tudo, muito, né? Gosto muito. E é uma brincadeira que você faz com o violão, e eu sei que você é um obcecado por violão, né? Totalmente. Isso aqui é um vício diário, né? Quantos você tem? Não sei, eu devo ter uns 28, sei lá, 30 instrumentos. E não para, né? Eu estive agora em Buenos Aires e conheci um luthier, um construtor de violões, muito jovem, muito talentoso. Já encomendei um para ele. Então, quer dizer, não para. E você tem, inclusive, né, um violão de 7 cordas. Claro. E eu sei que é uma corda a mais. E qual é a diferença que essa corda a mais faz na sua música, no seu jeito de tocar? Pois é um instrumento muito interessante. É um instrumento que nasceu na Rússia e chega no Brasil no início do século passado. E pelas mãos de músicos ciganos russos. E músicos de choro da época de Pixinguinha e tal, enxergaram esse instrumento sendo tocado pelos ciganos e pensaram, por que não colocar esse instrumento dentro da linguagem da nossa música daqui, do choro e tal. E se converteu num violão extremamente brasileiro, dentro da linguagem do samba, principalmente do samba e do choro. O 7 cordas, ele faz parte hoje da cultura brasileira. E agora ele está chegando na Argentina, ele está chegando no Uruguai, no Chile, no Peru. É um instrumento que ele vai se encaixando dentro das culturas, porque ele tem uma corda a mais somente, mas essa corda ela te dá uma amplitude sonora, um corpo sonoro, que o violão de 6 cordas não tem toda essa palheta de cores, essa possibilidade de preencher tantos espaços. Tem um ditado que fala que o violão é uma pequena orquestra, esse aqui é um orquestrão. E Amandô, inclusive, você está com o seu canal no YouTube com uma série sobre violão, Exatamente, né? Histórias do Violão. Você vai viajando, como é que é esse trabalho lá? É muito legal porque
ainda mais num momento desse de revolução, de Instagram, dessa confusão, de tanta informação, né? Você poder ter um material que aproxime as pessoas da tua vida, não da tua parte artística, não do teu ego somente, né? Então, poder levar as pessoas nas viagens, porque o que acontece de forma natural e espontânea é muito legal. As pessoas te recebem sempre com a comida local, com a música local, com aquele carinho, com a coisa da cultura. E por que não poder mostrar isso para as pessoas? Né? Você viaja com equipe com você? Eu viajo com um rapaz que é uma equipe. É igual violão. Exatamente. E ele faz tudo. Ele vai me seguindo como se fosse uma sombra. E eu vou perguntando as coisas para as pessoas e tal. Tudo assim, bem muito descontraído, informal, espontâneo, sem roteiro. Sem roteiro. O roteiro é o que acontece. O audiovisual, ele aproxima cada vez mais as pessoas, né? E a gente está seguindo agora com Histórias do Violão. A gente lançou um episódio que se passa em Tóquio. Gravamos agora no Uruguai, que foi super bacana, super bacana. E agora com a minha mudança, né, para Portugal, eu quero pesquisar muito sobre a música ibérica dessa região de Portugal, da Espanha, do sul da Espanha, do violão flamenco. Então as histórias do violão não tem fim, né? Falando ainda de YouTube, você tem Instagram, ele tem site, ele tem também um aplicativo, está completamente conectado aí nesse mundo digital, né? É muito legal, é uma transformação. O lado bom, né, que a internet nos promove é grande demais, é muito bacana. Essa quantidade de informação, a geração nova toda que vem, já vem de um outro patamar, né? Meu Deus, na minha época a gente aprendia música com fita cassete, sabe? Ouvindo, tirando de ouvido, tentando adivinhar onde é que era no braço e tal. Hoje em dia tá tudo aí, né? Inclusive eu vi, tem partitura lá no seu aplicativo, né? A gente vai tentando se aproximar das pessoas. O seu álbum mais recente é o Vento Sul, tá lá no YouTube, inclusive, né? Exatamente. Gratuito para qualquer pessoa. Exatamente. O Vento Sul é um projeto muito especial. As pessoas até não entendem muito bem. É um álbum de canções que eu fiz várias canções há uns anos atrás com o grande poeta Paulo César Pinheiro, que é um dos nossos grandes poetas, uma grande referência. E eu tinha muita vontade de documentar esse material, né? Então a gente acabou gravando. Esse disco é um disco solo de violão e voz, eu cantando as canções e tal. É a primeira vez que você grava? A primeira vez que eu gravo cantando, é muito difícil, é impressionante. Esse negócio de cantar não é uma coisa fácil não, né? É sempre por um triz, é sempre um choro a mais. Por isso que é bom poder triste ou feliz. Foi muito difícil dar esse passo aí de cantar? Foi cantar? muito difícil, mas porque esse projeto, a intenção dele não é de transformar a minha carreira nesse meio do caminho. Quer dizer, eu não vou lançar eu não vou fazer show desse disco. Não é o cantor Yamandu? Não, eu sou um instrumentista, né? É um registro. Aí as pessoas quer dizer, num momento também tão agressivo, né, do mercado que a gente vive também, através dessas redes digitais, não entendem muito bem como é que o cara pode lançar um produto que não tem intenção né, de ter um viés comercial e tal. E como é que você explica isso para essas pessoas? Dessa forma, eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser. E tem que ter, né, verdade no coração para se colocar da maneira que acha que deve se colocar. Que a gente tem muita verdade no coração para continuar te ouvindo, e a gente vai fazer isso depois do intervalo. A gente está de volta com o nosso bate-papo com o Yamandu Costa, tocando lindamente pra gente. São tantas músicas, né? Às vezes, como é que faz para alguém te pede uma, dá um branco? Sim. A gente que lida com essa coisa dessa dita música instrumental, o lado bom disso é que você vai criando, né? Essa música aqui, esse fragmento que eu mostrei, é a última música. Faltam ainda algumas partes e tal. Mas você vai fazendo. Já tem nome?
Tem, chama-se Clara. Eu fiz para uma afilhada minha, filha de um grande violonista, Zé Paulo Becker. E é uma coisa que você vai fazendo, uma música você vai fazendo, vai gravando, vai registrando, vai esquecendo, né? A ideia é estar sempre em produção. E a concentração, assim, alguém me pediu, por favor, pergunta para ele, eu toco violão, mas ele toca assim, como é que ele se concentra, como é que é esse processo no palco, como é que funciona para você, para as coisas funcionarem? É uma mistura, né? Se você concentrar demais, atrapalha, né? Se você relaxa demais, também atrapalha. Então, existe um equilíbrio aí que você tem que começar a perceber. Se você está muito tenso, você não transmite, né? Porque tem que ser uma coisa gostosa de ver, né? Eu sei que você já viajou aí em diversos lugares do mundo, já perdeu as contas, né? Uhum. E que coisa bacana ver a música te levando para o mundo. Ainda há pouco você estava contando a história de violão e eu vi que você foi para Moscou buscar a origem desse violão de 7 cordas, né? Sim. Conta alguma história interessante dessas viagens que te acrescentou na vida. Tanta coisa que acontece. O que as pessoas não percebem muitas vezes é que, se tratando de uma música que não tem palavra, né? Que não tem poesia, ela tem ela é completamente ilimitada. Né? Você consegue rodar o planeta inteiro e se comunicar através dela. As pessoas não têm essa compreensão de que o som, né? O som, ele realmente pode te levar a lugares, né, que são... Eu acredito nisso. E aí você tem um retorno da plateia ali que... Tem uma frase de um maestro italiano que fala que somente a música é capaz de salvar o homem da enganação das palavras. E eu acredito nisso. Fazendo a minha pesquisa, ouvi a sua música. A música que você fez, uma canção de niná, ela não tem nenhuma letra, é só uma canção de niná, mas ela fala tudo, né? Que é o Bem-vindo que você fez para o seu filho mais velho, né? Benício, prova pra gente. Será que eu lembro? Lembro. Disse tudo. Eu ouvi e falei, realmente aquilo ali acalma. Não é? Não é uma Isso. delícia. Isso foi quando ele teve uma crise de cólica. E é verdade isso. Ele teve uma crise de cólica, um bebê, meu primeiro filho, né? A gente fica apavorado, né? No meio da madrugada começa a ter aquelas coisas, a criança começa a sofrer. E já não sabia mais o que fazer. Você entra num desespero que a única coisa que eu conseguia fazer era tocar para ele. Acalmou. O que eu sei fazer? Eu sei tocar, então eu vou tocar para ele, ver se ele se acalma. Claro que não funcionou, né? Mas funcionou para você, para te acalmar, né? Exatamente, né? E para contar a história depois no show. Né? A gente estava falando no bloco anterior que você vai para Portugal, né? Você está indo em definitivo morar lá, né? Está indo para ficar mais perto do mundo da música, do teu trabalho? Estou indo para estar num ponto mais estratégico, né? Assim, para estar mais perto da América, para estar mais perto da Ásia também. A minha mulher é francesa, então a gente já tem algum tipo de experiência, né, com a Europa e tal. E eu tenho trabalhado cada vez mais por lá. E está num momento bom de poder ir com crianças. As crianças são pequenas ainda, para se adaptar. E eu estou sentindo que está no momento mesmo de ter essa experiência fora do meu país. Nunca tive isso. Tive oportunidades, claro, de morar fora já algumas vezes e nunca quis. E agora, não sei, me deu essa sensação assim que vai ser um momento muito legal. Mas, gente, ele vai voltar para fazer show no Brasil, claro, né? Portugal vezes. Agora já é um tipo de Brasil aqui, né? Aqui do lado. E você vai ficar mãe? Sua mãe está aqui ainda, né? A minha mãe mora no sul do Brasil com o meu irmão. Eles moram em Estrela, uma cidadezinha pequenininha, perto de Porto Alegre. Uma cidade muito, muito bonitinha. E eu vou estar voltando o tempo inteiro e ela também vai começar a visitar, né? Sua mãe continua cantando? Continua. Nossa, ela faz shows
lá na região dela, e é super talentosa, super comunicativa, uma artista. Que bonito de ver lá no seu YouTube, tem um vídeo, tem né, um vídeo de vocês com ela. dois, você toca, ela canta. Tem alguns outros que a gente vai lançar daqui a pouco, também vai ir lançando. E o tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu. Ela é uma artista nata, uma pessoa que até uma determinada época da vida tentou parar de cantar e chegou a essa compreensão, né, que a gente começou falando, que música é remédio, é impossível você ficar longe dessa manifestação, ainda mais quando você traz isso de dentro, de maneira natural, é imprescindível. Você fala desse berço que a sua mãe canta, seu pai multi-instrumentista, família de músicos, né? Uhum. E tem uma pessoa que eu vejo você sempre citar, que é o Lúcio Yanel, um argentino o Lúcio é super referência. importante, né? Meu Deus. A forma que ele te influenciou. Demais, demais. É meu grande mestre, mesmo sem nunca ter me dado uma aula formal, me ensinou tanto, né? Eu tive muita sorte de ter convívio com um violonista e com um artista dessa profundidade, dessa força, né? Como é o nosso grande Lúcio, que já mora no Brasil há quase 40 anos e transformou a escola de violão totalmente do sul do Brasil e, enfim, de uma maneira geral, ele já deu uma cor latino-americana, ele conseguiu unir um pouco essas pátrias através do violão dele e através né, dos seguidores dele. Você chegou a gravar com ele? Gravei o primeiro disco, meu primeiro disco, em 99, eu tinha 19 anos, chama-se Dois Tempos, é um álbum bem bonito, bem verdadeiro, assim, que eu tive a honra de começar já com o pé direito gravando e pedindo bênção ali pro mestre. Você falou que a sua esposa também é da música. Eu também vi um vídeo do seu filhotinho já tocando com você uma canção, acho que de Natal, que vocês fizeram um especial. Ele já está se empolgando também? Será que a tradição da música na família vai seguir? Ele gosta. Ele escolheu um instrumento um pouco difícil, né? Que é trompete. Meu Deus, trompete é um negócio assim muito complicado, né? Então ele meio que deu uma... ficou meio assustado, assim. Violão, imagina, a mãe e o pai tocam violão e não aguenta mais violão. E outra coisa, o violão é o que tira o pai e a mãe dele, né? Porque quando a gente está tocando, você não dá atenção, né? Então eu falo, esse troço aí só me atrapalha. Eu estava ouvindo esses dias uma música que o Gilberto Gil fez para você, que se chama Yamandu. Que delícia, que honra ter uma música dessa. Eu até anotei um pedaço que ele fala assim, ó, só quem segue o Yamandu é o frisson do pandeiro, fazendo aquela referência ao seu jeito acelerado de tocar. Isso. Meu Deus, o que falar disso, né? As figuras mais importantes da história da nossa música, né? Pilar, assim, como o Gilberto Gil, ter feito uma canção homenageando um instrumentista é muito emocionante. Eu fico muito agradecido. Estou devendo uma música para ele, tenho que fazer, né? Logo tenho que devolver esse carinho. E você que toca tantos estilos musicais, quando vem aquela inspiração para compor, é choro? É milonga? Como é que funciona isso? Isso é mais ou menos por aí. Você primeiro pensa no que faz falta, né? Uma música impressionista, uma música que tem harmonias mais desenvolvidas, o que está fazendo falta é mais ou menos o start para a procura da composição. E essa falta é aonde? É você que sente a falta? Eu sinto, né? Eu acho super importante ter um repertório que tenha muitas diferentes formas de comunicar. Já são 20 anos de carreira, álbuns que você já perdeu a conta, tem alguma coisa que você ainda sente falta? Nossa, a maturidade mesmo, né? Que eu adoro tocar, mas me ouvir não consigo. Então eu já uso meio que essa estratégia. Tá faltando maturidade para se ouvir ou maturidade com o violão? Eu acho, é mais ou menos isso. A gente tocar não tem uma ciência exata, né? Então você está sempre procurando, né? Isso é muito interessante, depende de muitos fatores, depende do teu preparo, do teu conhecimento, depende sim de um clima que você não manda, né? Que você não sabe como vai ser, nunca sabe como vai ser. Às vezes está cansado, está ressaqueado, chega sem tempo,
E o show é maravilhoso. E às vezes você está super descansado e não vem. Na música espanhola eles chamam de duende. Duende é quando tudo está conectado, né? E quando aquela inspiração está acima da média. E ela então a gente está sempre chegar, não né? tem hora. A gente está sempre à procura desse duende. Quando encontra esse duende, as pessoas sentem. E aí a magia acontece. E quando essa magia acontece, meu Deus, a generosidade abraça todo mundo. Que bom. Nosso tempo acabou. Ah, que triste, a gente quer ouvir mais, mas eu vou pedir, né, já que ele está aqui, está indo embora do Brasil, a gente vai explorar um pouquinho mais a gentileza do Yamandu. Vamos encerrar o programa tocando alguma música assim que te toque.